Eita, e os trambiques nunca tem fim, né, gente? Estamos com ele aqui de novo. Faz de tudo do crime, como eu tenho dito aqui. Tenente Coronel Mauro Cid de novo. Patrick do Zorra Total aparecendo em mais um rolo, certo? Tá aí, CPMI do 8 de janeiro descobre conta milionária de Mauro Cid. Diz jornal. Gente, acho que daqui pro final de agosto, daqui pro final do mês, vai, devido a essa velocidade de informações que estão sendo reveladas, a cada dia que passa sobre o esquema criminoso das joias, né? Onde o chefe a gente já sabe quem é. Pois bem, acho que daqui pro final de agosto, ou até mesmo, acho que até mais tardar outubro, a gente vai ver a prisão do Bolsonaro. A prisão mesmo, tá? Porque a cada dia que passa, mais elementos aparecem, mais provas aparecem e mais evidências também, né? Da participação do Bolsonaro nesse esquema criminoso de roubo de joia. Porque se trata disso, no final das contas, se trata de roubo de joias, né? Mas aqui, ó, toquei na carta capital, ó, CPI do golpe descobriu que o Tenente Coronel Mauro Cid movimentou mais de 8 milhões de reais, gente. Isso foi entre 2020 e 2022. As informações constam da quebra de sigilo bancário do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro e foram reveladas pelo jornal Estado de São Paulo, né? Tá aí mais uma revelação. Lembrando, gente, que aqui no Cafezinho também a gente tem publicado reportagens bombásticas a respeito deste assunto, né? E a gente vai descobrir mais coisas. Isso é só a ponta do iceberg, né? Nos 3 anos analisados foram depositados nas contas de Cid cerca de 4 milhões e meio de reais, enquanto 3 milhões e 800 mil saíram delas. Então quer dizer que o Mauro Cid ficou ainda com 700 mil na sua conta? É isso? É isso mesmo? Ó, nos 3 anos analisados foram depositados nas contas de Cid 4 milhões e meio de reais, enquanto 3 milhões e 800 saíram delas. O tenente-coronel declarou à Receita Federal rendimentos tributáveis de 318 mil reais por ano, em média. Trata-se, portanto, de um montante compatível com a movimentação bancária. Ou seja, o que ele ganha por ano aqui, né, que é 318 mil reais, só de movimentação ele movimentou 10 vezes acima do que ele ganha por ano, praticamente. Então, nitidamente, gente, isso aqui é uma organização criminosa. E aqui, ó, vai encontrar lavagem de dinheiro, vai encontrar peculato, um monte de crime. A CPMI e a Polícia Federal vai acabar descobrindo desta quadrilha liderada pelo Bolsonaro. Mas continuando aqui, ó, segundo os relatórios entregues à CPMI, Cid também administrou outros 2 milhões e 300 mil reais como procurador das contas de Bolsonaro. Quer dizer que o Cid, além de ser o faz de tudo do crime, também era o procurador das contas de Bolsonaro? Então ele tinha muita confiança mesmo, né? Olha, a delação do Mauro Cid, eu estava até um pouco descrente com a delação premiada do Mauro Cid, mas diante destas informações aqui, eu não descarto mais a possibilidade de uma delação. Mesmo diante de tantas evidências, de tantas coisas que estão sendo encontradas, eu não duvido mais de uma delação. Tá aqui, ó, 1 milhão e 100 mil de reais recebidos e 1 milhão e 200 mil gastos. Os documentos enviados à comissão foram produzidos pela Secretaria Especial da Receita Federal, do Ministério da Fazenda e partiram de um requerimento da relatora, a senadora Elisiane Gama. Mauro Cid está preso desde maio, sob a suspeita de envolvimento em uma suposta fraude de cartão de vacina contra a Covid, incluindo o de Bolsonaro. A situação do Mauro Cid se complica ainda mais com a operação deflagrada na semana passada pela PF para apurar o desvio de presentes recebidos em viagens oficiais pelo governo do ex-capitão. Ou seja, além de ele estar envolvido, ser suspeito, né? Na verdade, gente, ele foi preso preventivamente por suspeita de fraude no cartão de vacinação. Ele foi preso por isso. É uma outra história, né? Só que ele pode se complicar ainda mais diante deste esquema criminoso de venda das joias, de roubo de joia e venda de joias, né? Mas só para mostrar que o bolsonarismo está em colapso, ó, o Frederico Vassef, esse cara é caricatural, né, gente? Vassef é alvo de busca e tem celular apreendido durante jantar em São Paulo. Esse cara que comprou, ele recomprou,
foi usado aí como laranja do Bolsonaro nesse esquema, se enrolou todinho, já deu 3 desculpas diferentes sobre o caso. Mas enfim, ó, a operação da PF aconteceu um dia após o advogado Frederico Vassef confirmar que comprou nos Estados Unidos o Rolex que foi dado de presente ao ex-presidente Bolsonaro e vendido pelo seu então ajudante de ordens Mauro César Cid. Boi de piranha, né? Frederico Vassef aqui, laranja, boi de piranha, foi usado aqui no esquema. Ele não tem nada de inocente, gente. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia do rolo que estava entrando. O que aconteceu? A Polícia Federal localizou na noite de ontem, no caso quarta-feira, Vassef em um restaurante na zona sul de São Paulo e apreendeu o telefone do advogado. O carro de Vassef também foi revistado pelos agentes. A informação foi divulgada pela TV Globo e confirmada pelo UOL. Eu fico imaginando o que tem nesse celular. Deve ter muita coisa, gente, nesse celular. Deve ter muita coisa. E por mais que o Vassef tenha apagado, se é que ele apagou, né? Evidências de crime, a PF vai acabar descobrindo ainda, mesmo assim. Né? Porque tem uma perícia específica que a PF consegue recuperar objetos que foram deletados. Né? Na sexta-feira, Vassef não foi localizado quando uma operação da PF cumpriu o mandato de busca e apreensão para investigar a venda e recompra irregular de joias destinadas ao governo brasileiro. Vassef é investigado pela PF por suposto envolvimento em um esquema de venda de joias presenteadas ao antigo governo brasileiro. A PF constatou que o relógio que integrava o kit de joias sauditas recebidas por Bolsonaro em uma viagem oficial em 2019 foi vendido nos Estados Unidos e recomprado por um preço mais alto após o TCU ordenar a devolução dos presentes que o ex-presidente ganhou. É engraçado, gente, que, primeiro, o Bolsonaro só entregou essas joias porque ele foi forçado a entregar. Só por isso. Ele foi forçado a entregar as joias. Tanto a Receita Federal quanto o Tribunal de Contas da União forçaram o Bolsonaro a entregar as joias. Né? Agora, a burrice aqui é o seguinte. Quando o TCU ordenou a devolução das joias, incluindo o relógio, o Rolex, que o Vassef aqui recomprou. Quando o TCU ordenou a devolução das joias, eles ficaram desesperados porque o relógio já tinha sido vendido. Por isso que o Vassef entra na história para recomprar o relógio, o tal do Rolex, porque quando o TCU ordenou a devolução dos presentes, o Vassef já tinha, aliás, o Mauro Cid, tudo indica, já tinha vendido o Rolex. Então olha só a burrice dos caras. Fica imaginando que é a burrice e o desespero deles, né? Para recomprar esse negócio. Vassef confirma a recompra de Rolex. Comprei o relógio. Olha só, foi que esse malandro aqui disse. Comprei o relógio. A decisão foi minha. Usei meus recursos. Eu tenho a origem, lista de legal dos meus recursos. Mas assim, Vassef, tu comprou esse relógio. Segundo você, com seus recursos. Se não me engano, foi $60 mil. Né, o valor da recompra aí, $60 mil. Mas a gente quer saber de onde é que tu tem de $60 mil, cara. Se tu tá dizendo que é de origem lícita, tu já deveria ter mostrado quando tu deu a entrevista, né? Mas tu ficou só no gogó. Tu ficou só no discurso. Então é muito suspeito. Muito suspeito. E a gente quer saber de onde é que vem esse dinheiro. Né? Como foi feito esse pagamento? Foi em dinheiro vivo? É importante a gente saber também. Tudo isso é importante a gente saber. A origem do dinheiro. Como foi que ele pagou esse relógio? Se foi transferência bancária ou se foi em dinheiro vivo. Se for em dinheiro vivo, cara, tu tá lascado, bicho. Tá lascado. O meu objetivo quando comprei esse relógio era exatamente para devolvê-lo à União, ao governo federal do Brasil, presidência da República e isso inclusive por decisão do TCU. Quem é que vai acreditar nessa tua história, cara? Quer dizer que em vez de tu pagar uma suposta dívida que tu tinha com o governo, tu compra um relógio e dá pro governo? Pelo amor de Deus, cara, isso aqui só um idiota pra acreditar numa coisa dessa. Acho que nem um gado bolsonarista vai acreditar numa coisa dessa, bicho. Tu tá lascado, cara. Tu vai ter que se explicar. Tu tá muito... enfim. Vassef negou dar detalhes sobre para quem ele entregou o Rolex. Não vou falar, não posso falar. Quem solicitou não foi o Bolsonaro e não foi o Coronel Cid. Se tu não pode falar e tu já tá tirando o Bolsonaro e o Mauro Cid aqui, cara... Um bom entendedor vai entender o que tu tá querendo dizer aqui. Tu tá morrendo de medo. Tu se enrolou. Né? Tu vai ficar todo lascado nessa história. E todo mundo sabe, cara, que o Bolsonaro e o Mauro Cid estão envolvidos nisso daí. Não estou dizendo que foi o
Não estou dizendo que o Vacef entregou pro Bolsonaro, mas só estou dizendo que essa desculpa aqui não cola. Não cola, cara. Operação mirou Vacef, pai de Cid. Na última sexta-feira, aquela operação da PF cumpriu, da semana passada, cumpriu os mandatos de busca e apreensão nos endereços residenciais do general da reserva Mauro César Lorena Cid de Vacef. O Mauro César Lorena, gente, que era amigo do Bolsonaro há muito tempo, foi contemporâneo do Bolsonaro lá na AMAN, né, Academia Militar das Agulhas Negras. Acho que os dois foram da mesma turma, algo assim. Mas, como o Mauro Cid foi preso, o filho do Mauro César Lorena está preso desde maio, e o Bolsonaro não está fazendo nada, está vivendo a vida dele normal, então informações já circulam, né, já confirmam que o Mauro César Lorena se afastou do Bolsonaro. E está muito puto com o Bolsonaro. Essa é a realidade, né? Desculpa o termo. Mas ele está muito pé da vida com o Bolsonaro. Porque enquanto o filho dele está preso, o Bolsonaro continua vivendo a vida dele normal por enquanto. É sempre bom a gente lembrar isso. Por enquanto o Bolsonaro está solto. Mas em breve, não tenho dúvidas de que a gente vai ver a prisão desse criminoso. Né? Aqui, ó, o esforço investiga desvio de joias. Isso que a gente já sabe, né? Segundo a PF, o Vacef entrou no esquema de recompra de bens, como relógios, para devolvê-los após a determinação do TCU sobre as joias dadas a Bolsonaro. Foi aquilo que eu falei. Quando o TCU ordenou a devolução das joias, os gênios já tinham vendido o Rolex. E aí criou-se um desespero para recomprar o Rolex. E tudo indica aqui que o Vacef entrou na história como o recomprador. Agora é interessante, né, Mauro Cid? Diante de muitas... Vacef. Diante de muitas lojas que tem no mundo de relógio, tu vai justamente na loja que tava o Rolex. Lá nos Estados Unidos. É muito coincidência, né, cara? E hoje em dia a gente pode comprar relógio até pela internet, por exemplo. Não precisa nem sair de casa. Aí você vai até os Estados Unidos, compra, recompra exatamente o relógio que foi vendido aí, tudo indica, vendido pelo Mauro Cid. É muito estranho, cara. Isso é conversa pra boi dormir. A tua desculpa é conversa pra boi dormir. Já o pai de Cid teria auxiliado na venda desses itens e emprestado sua conta bancária no exterior para recebimento dos valores dessas transações. Otário. A definição que eu tenho desse general da reserva. Né? Porque como é que ele empresta a conta? Sabendo do rolo. Tem que ser muito besta, né? Os investigados são suspeitos de usar a estrutura do governo brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais e representantes do Estado brasileiro por meio da venda desses itens no exterior. No fim de semana, a Vacef afirmou em nota que não participou de nenhuma tratativa e nem auxiliou a venda de nenhuma joia de forma indireta. Aqui, a cada semana ele vai dizendo uma coisa diferente, porque ele está tão enrolado, o Vacef está tão enrolado nessa história, que essa desculpa aqui da recompra, a última que ele deu, já é a terceira que ele dá em menos de uma semana. Tá tudo enrolado, gente. Mas o que eu queria dizer pra vocês mesmo, só pra encerrar aqui, olha só essa matéria da Folha. Né? Como o bolsonarismo está em colapso. E aí quando eu falo isso aqui nos meus vídeos, ou então lá nas redes, vem lá um monte de bolsonaristas me atacar. Né? Mas eu particularmente não ligo. Bolsonaristas em grupos tratam o caso das joias como perseguição e já prevê prisão. Até as pedras do caminho sabem que o Bolsonaro mais cedo ou mais tarde vai ser preso. Em grupos de Telegram de extrema direita, reportagem aqui da Renata Galf, tá? Dando aqui os créditos na Folha. Em grupos de Telegram de extrema direita, a investigação da PF sobre o caso das joias e presentes recebidos por Bolsonaro durante seu mandato está sendo tratada como perseguição política contra o ex-mandatário. Uma das mensagens que apareceu mais vezes nos grupos analisados chama a investigação de construção de narrativas. E diz que a PF de Lula e Dino prepara a prisão de Bolsonaro e envolve FBI na face. É bom que se diga, tá, gente? Nos governos do PT, a PF nunca teve tanta autonomia. O Ministério Público nunca teve tanta autonomia. E diante desta autonomia exagerada que a gente viu o que aconteceu, né? Mas não vou nem entrar no mérito aqui. Só para lembrar isso. Quem aparelhou a PF foi o Bolsonaro. O Bolsonaro que trocava delegado quando as investigações chegavam perto dos filhos. O Bolsonaro que tirava delegado lá na região amazônica porque estava atrapalhando, né, digamos assim, estava fazendo o trabalho dele contra tráfico de madeira. Então quem aparelhou a PF foi o Bolsonaro. Né?
Outra das mensagens mais virais critica a PF, que se tornou a Polícia Federal. Olha o tipo de operação que estão se prestando a fazer. Qual o sentido de vender e depois recomprar o mesmo relógio? Lembrando, gente, o Bolsonaro só devolveu as joias porque foi forçado. E quando o TCU deu a ordem de devolver as joias, o Rolex já tinha sido vendido. Por isso que houve a recompra. Né? O gado que está se fazendo de doido, mas aí foi isso que aconteceu. A análise é do Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Os pesquisadores identificaram 303 mensagens com os termos joias, joias sauditas, colar, brincos, anel e relógio, em um conjunto de 41 canais e 50 supergrupos com mais de 200 usuários enviados entre os dias 10 e 15 de agosto. Além disso, foram feitas análises por meio de nomes de pessoas vinculadas ao caso, como do próprio Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele, do tenente-coronel Mauro Cid e do advogado Vassef. Nestas conversas, Vassef, Cid e Michele, Cid e Michele foram os mais mencionados. Segundo os pesquisadores, a gama de coletivos analisados é composta por grupos de extrema-direita variados, não se restringindo apenas ao bolsonarismo. Mas peraí, quer dizer, não entendi. Segundo, a gama de coletivos é composta por grupos de extrema-direita variados. Como assim variados, cara? Todo grupo de extrema-direita vai para o mesmo lugar que o bolsonarismo. Não entendi aqui, mas tudo bem. Em grupos analisados pela reportagem, a prisão do ex-presidente é apontada como um cenário provável, até mesmo certo. É certo. Mais cedo ou mais tarde. E pode ser mais cedo do que a gente imagina. Em uma comunidade com quase 10 mil usuários, um texto orienta os apoiadores a ficarem apostos diante da expectativa de prisão de Bolsonaro e finaliza com "Vamos acabar com o Brasil". Atenção, Xandão. Atenção, Xandão. Atenção, Alexandre de Moraes. Prestem. O senhor, Vossa Excelência, preste atenção aqui nessas mensagens, nesta reportagem da Folha. Eu, sendo Vossa Excelência, pedi informações sobre estes grupos, porque isso aqui pode entrar, por exemplo, no inquérito dos atos golpistas. Por exemplo. Né? Vamos acabar com o Brasil? Isso não tem nada de democrático. Um usuário responde relembrando o 8 de janeiro e que é preciso ter cuidado com mensagens que botam a pilha no povo. Né? Então, ainda tem alguns cuidadosos, mas outros ainda não, né? Fique ligado, hein, Xandão? Uma outra imagem diz que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandaria prender Bolsonaro na semana seguinte, que se não houver nenhuma reação, o povo ficaria na mesma situação que na Venezuela. Claro, o esgoto bolsonarista continua aí a todo vapor, né? É incrível como essa galera sobrevive de teoria da conspiração, gente. É coisa assim surreal, né? É o esgoto, a céu aberto. Há ainda mensagem de um apoiador prenunciando que logo devem ter a notícia de que Bolsonaro está preso. Ao passo que um outro usuário questiona se o Brasil só vai acordar depois da prisão do ex-presidente. O país vai acordar mesmo, mas o país vai acordar e vai festejar. Isso eu lhe garanto. Nosso país vai acordar para festejar a prisão do Bolsonaro. Geralmente, né, gente, as prisões da Polícia Federal acontecem cedinho pela manhã, né? Então, de fato, literalmente, um dia que o Bolsonaro for preso pela PF, o Brasil vai acordar e vai festejar a prisão deste criminoso. Ponto final. Com variações nos diferentes textos, Moraes, o presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, são os atores que aparecem como aqueles que estariam perseguindo o coitadinho Bolsonaro. Na última sexta-feira, a PF fez buscas contra pessoas próximas a Bolsonaro e apontou o ex-presidente como suspeito de um esquema para vender os bens no exterior e receber os valores em dinheiro vivo. A PF pediu inclusive a quebra de sigilos bancários e fiscal de Bolsonaro e de Michele. Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que ele colocou sua movimentação bancária à disposição das autoridades e que ele jamais apropriou-se ou desviou de quaisquer bens. Ok, acredito muito. Tá? Mas é isso, gente, tá aí. Bolsonarismo em colapso. Mauro Cid cada vez mais enrolado. O Vassef entrou agora no rolo também vai ficar todo lascado nessa história. E os bolsonaristas morrendo de medo da prisão do mito. Né? Esse bando de otários aí morrendo de medo da prisão do mito. Eu espero que a prisão do Bolsonaro aconteça o mais rápido possível. Né? Mas, nos próximos meses, gente, a gente vai descobrir muita coisa ainda.
Isso aqui é só a ponta do iceberg. Esse esquema das joias é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg.